Sempre houve uma crença de que a cada 100 anos nasce um gênio e acaba mudando a história para sempre, algo que sem dúvida Gravity Falls soube demonstrar à sua maneira. Em 1950 nasceu em Nova Jersey um dos maiores prodígios do futuro da humanidade, Stanford Pines, ao lado do seu irmão gêmeo, Stanley Pines, que desde a infância sempre foi muito unido e os dois amavam aventuras. Stanford viveu uma infância marcada por um símbolo que uniu o relacionamento dos dois irmãos. Era um barco antigo que eles encontraram numa caverna que eles chamavam de Stan Care. A ligação forte tinha um problema. Stanford nasceu com uma má formação genética que fez ele ter 6 dedos em cada mão. Por esse motivo, desde que ele era jovem, ele sempre foi alvo de várias ridicularizações dos amigos, fazendo ele se sentir muito mal. Só que ao mesmo tempo ele levou isso para um outro lado, né? Se sentindo como um fenômeno, sacou? Um fenômeno que se perguntava se tinha algum lugar no mundo onde seres como ele poderiam se encaixar. E seria um lugar totalmente diferente, entendeu? Possivelmente por essa razão, desde pequeno, Stanford foi atraído por coisas paranormais, que eram consideradas estranhas para os outros. Só que além da malformação, o Stanford desde muito jovem provou ser um garoto com um intelecto muito superior aos demais. E isso não era exagero. O Stanford ele era conhecido por ser o garoto mais inteligente da escola, recebendo a cada ano um novo prêmio pelas inúmeras conquistas que ele obtinha e também se destacando em áreas como física, química e até mesmo temas mais complexos. Todo esse talento, sem dúvidas, prenunciava o futuro promissor do jovem Stanford. Certo dia, os seus professores ficaram surpresos com um experimento que ele apresentou na Feira de Ciências, o que fez com que as universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos focassem a atenção nele. A instituição enviou uma equipe de admissão ali para fazer um exame, né? Tipo, ver esse experimento dele, algo que surpreendeu o próprio pai, um homem de caráter muito sério e difícil de impressionar. Não era para menos, né? A gente está falando sobre o futuro da família Pines, que estava prestes a mudar para sempre. Stanford teve a possibilidade de se tornar um novo gênio da família, uma notícia que deixaria alguns felizes, só que outros nem tanto. Stanford e Stanley conversaram um pouco sobre o seu futuro, enquanto Stanley só pensava em encontrar novas aventuras com seu irmão naquele barco deles, e o Stanford já tinha um pensamento muito diferente. Ele sabia que era uma coisa muito mais importante, era a maior oportunidade da sua vida para ele realizar os seus sonhos e se tornar uma mente brilhante, semelhante àquelas que deixavam uma marca na história. Mas isso não era de forma alguma um pensamento egoísta, porque, se necessário, e caso a universidade não se surpreendesse com seu experimento, Stanford estaria disposto a encontrar novas aventuras com seu irmão. Mesmo que tudo parecesse indicar que as grandes coisas estavam por vir para a família Pines, a realidade era que o Stanley sabia que não era nada sem o seu irmão. Durante toda a vida, ele não tinha sido considerado bom para nada e dependia muito do irmão. Triste e irritado, o Stanley não conseguia aceitar toda essa ideia de perder o seu melhor amigo, o seu companheiro. E enquanto ele caminhava por algum dos corredores da escola, ele esbarrou no experimento de Ford, e ele foi responsável por tudo o que aconteceu depois. Levado pela raiva, Stanley atingiu a mesa, causando acidentalmente a destruição daquela máquina. Mesmo que não fosse a intenção, o Stanley tinha acabado de fazer algo que mudaria a história dos gêmeos para sempre. No dia seguinte, a equipe de admissão chegou na escola para avaliar o experimento de Stanford. Só que o problema foi que a surpresa deles era que o experimento tinha sido danificado, o que deixou os membros da equipe completamente decepcionados. Infelizmente, isso resultou na desqualificação do Stanford, impedindo ele de ser aceito em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Contudo, Stanford notou algo peculiar no chão, um saco de amendoim, que era o lanche favorito do irmão dele. Quando ele voltou para casa, o Stanford confrontou o irmão, perguntou se foi ele que destruiu o projeto e o Stanley, de forma sincera, confessou tudo. Mas ele parecia não entender a real importância daquele trabalho para a família Pines. Essa falta de compreensão deixou o Stanford ainda mais irritado. A situação culminou no pai dele expulsando o Stanley de casa, e foi nesse momento que a união dos gêmeos Pines se desfez completamente, cada um seguindo direções diferentes. Depois desses acontecimentos, Stanford ingressou numa universidade menos prestigiada, onde ele precisou trabalhar 2 vezes, né, ou 3. No entanto, para alguém cuja vida girava em torno de aprender, isso não era um problema. O lado positivo dessa experiência foi que o Stanford acabou conhecendo alguns colegas importantes, especialmente o McGugget, que teria um papel significativo na vida dele. Depois de muito esforço, o Stanford se formou em filosofia e desenvolveu uma tese de pesquisas científicas ali que lhe deram uma grande bolsa de estudos. No entanto, ele chegou a um ponto de que ele não sabia qual era o rumo que a vida dele ia tomar. Foi então que ele lembrou de como, durante toda a sua vida, tinha sido tratado como um fenômeno, né, devido às suas condições, e ele levou um interesse pelos temas de anomalias e fenômenos do mundo. Depois de muita investigação, Stanford descobriu uma cidade localizada em Oregon, com uma alta concentração de anomalias. Essa cidade era Gravity Falls. Ele decidiu investir todo o dinheiro dele de bolsa para poder criar o laboratório de pesquisa nessa cidade. Sabendo que precisava documentar todas as descobertas de anomalias, ele começou a escrever um livro, que em breve seria conhecido como o Diário número 1. Depois ele escreveu o 2 e o 3. Mas quando ele terminou o primeiro diário,
ele começou a escrever o segundo, que seria um pouco mais perigoso, ele era mais focado em magia negra e anomalias mágicas. Todo o esforço tinha sido um objetivo de entender a origem de tudo que acontecia em Gravity Falls. Stanford estava profundamente motivado a descobrir a origem das anomalias que ele investigava. Diferente das outras pessoas, o Stanford ele não sentia nenhum tipo de rejeição em relação a essas criaturas. Pelo contrário, a sua malformação genética ali o fazia sentir como se ele fosse um deles, o que criava uma conexão pessoal com as criaturas e com Gravity Falls em geral. Com o tempo, Stanford encheu seu diário de mistérios e concentrou seus estudos em feras míticas e anomalias que desafiavam as leis da física. Isso levou ele a teorizar que a estranheza de Gravity Falls poderia vir de uma dimensão diferente. No entanto, ele sabia que não poderia realizar esse trabalho sozinho, então ele entrou em contato com aquele antigo amigo da universidade, o McGugget, pois é, e ele ajudou na pesquisa na construção de um bunker secreto, que também serviria como recipiente para a estranha anomalia conhecida como metamorfo. O Stanford ele alcançou grandes descobertas, obteve diversas patentes importantes ao longo das suas pesquisas. Entre as suas invenções estava uma gravata capaz de controlar a mente, um tapete de elétrons que podia alterar a opinião das pessoas, e durante essa investigação, Stanford acabou encontrando uma estranha caverna com alguns retratos ali antigos, uns hieróglifos, e descreviam um ritual capaz de invocar uma entidade super poderosa que responderia a qualquer pergunta porque sabia qualquer coisa do universo. Mesmo que invocasse esse ser pudesse levar a consequências apocalípticas, o Stanford foi movido pelo desejo de ter a resposta de tudo. Descobriu o maior mistério por trás de Gravity Falls, então ele decidiu recitar a invocação. Estranhamente, nada aconteceu de imediato. Mais tarde, durante uma soneca, Stanford teve um sonho, na qual ele encontrou um ser triangular, que era o Bill Cipher, alegando escolher uma mente brilhante a cada 100 anos, e o Bill conquistou a confiança do Stanford a partir daí, que acreditava estar do lado de uma das mentes mais brilhantes. Stanford se conectou profundamente com esse ser esquisito, e quem passou a chamar de musa. Inclusive, ele adorou o deus. Os dois tinham o mesmo objetivo de vida, que era criar uma porta entre duas dimensões. Mesmo que parecessem ser aliados perfeitos, a realidade, no final das contas, sofreu uma grande reviravolta. Stanford começou a seguir os conselhos do Bill para criar um portal interdimensional, e com a ajuda de McGugget, eles conseguiram realizar esse trabalho. Esse projeto poderia fazer com que Stanford fosse lembrado como uma das grandes mentes do século passado, além de completar o seu propósito pessoal de descobrir a origem das anomalias de Gravity Falls. Só que, quando o projeto estava praticamente concluído, seu parceiro, o McGugget, acidentalmente entrou nesse portal e pôde ver o pior desse mundo. Quando o McGugget conseguiu sair de lá, ele avisou o Stanford sobre a criatura de um olho só e possíveis planos que o Bill queria trazer para o fim do mundo. Apesar do alerta, o Stanford não conseguiu desligar a máquina porque ela representava todo o trabalho pelo qual ele tinha lutado desde que ele chegou em Gravity Falls. E depois de confrontar o Bill sobre todos esses verdadeiros planos, o Stanford descobriu que tinha sido manipulado o tempo inteiro e que as intenções do Bill eram muito diferentes das suas. As verdadeiras intenções do Bill eram trazer o caos e a destruição para outras dimensões. Sem outra escolha, o Stanford rompeu seu relacionamento com o Bill, desligou o portal para evitar que os planos do Bill se concretizassem, graças a essa traição. Ele escreveu aquela frase clássica do diário número 3: "Em Gravity Falls não há ninguém em que possa se confiar." Com o medo crescente agora do inevitável retorno do Bill, o Stanford finalmente decidiu abandonar sua pesquisa e escondeu seus diários para evitar os detalhes do portal caindo em mãos erradas, e ele transformou o seu laboratório num refúgio improvisado para resistir a um possível apocalipse. Sem qualquer outra escolha, Stanford decidiu ligar para uma única pessoa que ele ainda confiava: o seu irmão. Quando Stan chegou, depois de muitos anos sem ver o irmão, Stanford explicou brevemente o poder do portal e entregou a ele o primeiro diário, pedindo que ele levasse para o mais longe possível. Isso obviamente deixou o Stan muito irritado, porque depois de tantos anos sem ver o seu irmão, o Ford simplesmente chegou lá falando para ele ir embora, só contratou por conta de um favor. Naquele momento, Stanford parecia um completo desconhecido em comparação ao garoto que um dia sonhou em conquistar o mistério do lado do seu irmão, sempre viajando em várias aventuras. Stanford deu conta de que confiar em Bill Cipher foi o maior erro que ele já cometeu. Ele acabou sendo consumido por tudo completamente. Isso causou a briga entre os dois irmãos, durante o qual eles acidentalmente ativaram o portal. E no calor da luta, acabou que o Stan empurrou o diário, que foi sugado pelo portal e desapareceu numa dimensão desconhecida. E quando Stanford recobrou a consciência, ele percebeu que ele estava num lugar muito diferente, que ele também tinha sido engolido pelo portal, nada menos do que o Reino dos Pesadelos, um lugar conhecido por ser um domínio do Bill Cipher. Nesse reino, as leis da física da realidade eram completamente diferentes. Isso resultava numa dimensão descontrolada e muito caótica, sem as regras fixas, o que causava uma distorção constante na realidade. Quando ele chegou nesse reino, o Ford rapidamente se viu ali em perigo, sendo atacado por monstros há séculos do Bill. A falta de regras nesse lugar dificultava a manutenção da sanidade e estabilidade mental, e durante a sua pesquisa por uma maneira de sobreviver e planejar o seu retorno, Ford, utilizando a mente de prodígio que ele tinha, encontrou uma maneira de escapar desse lugar. Esse seria o seu próximo movimento.
Ford conseguiu escapar do Reino dos Pesadelos através de uma série de ações cruciais. Primeiro, quando ele chegou no reino e se encontrou em perigo, ele se refugiou num asteroide próximo, usando as cavernas internas para evitar ser capturado pelos monstros do Bill. E durante o tempo no asteroide, ele encontrou uma família de refugiados que tinham ficado presos no reino depois de serem sugados por um buraco de minhoca. Esses refugiados forneceram a eles algumas rações ali e um tradutor tridimensional, o modelo K-127X, uma ferramenta fundamental para que o Ford pudesse se comunicar com os seres de outras dimensões e também obter mais informações cruciais sobre os pontos fortes e fracos do Bill Cipher. Com a ajuda dos refugiados, o Ford planejou o próximo movimento, coletar informações de diversas dimensões e se preparar para a batalha contra o Bill. Ele usou o tradutor para viajar em diferentes dimensões, coletando dados que lhe permitissem finalmente enfrentar o seu inimigo. E nas suas viagens, o Ford acabou encontrando o oráculo Chazel Brown na dimensão 52, que lhe forneceu algumas informações valiosas, sugerindo que ele implantasse uma placa de metal na sua cabeça para se proteger de toda a possessão do Bill. Essa preparação foi essencial para o confronto final. Ford finalmente encontrou um buraco de minhoca que permitiu a ele escapar do Reino dos Pesadelos e continuar sua busca para derrotar o Bill. Mesmo que ele tenha visitado muitas dimensões, teve uma em particular que se destacou. Entre todas essas, tinha uma terra paralela ali, e era normalmente semelhante à terra original, com muitas diferenças significativas. Mas nessa realidade alternativa, Fidelford nunca entrou no portal, o que levou a uma série de eventos diferentes. Stanford e o Fidelford trabalharam juntos para poder criar um desestabilizador quântico, uma arma poderosa o suficiente para neutralizar em nível quântico qualquer um atingido por ela. Essa arma foi focada principalmente na destruição definitiva do Bill. Enquanto isso, na sua dimensão original, no episódio Porco Viajante do Tempo, o jovem Stanley olhou para a janela em alguns breves momentos enquanto Dipper e Mabel passavam correndo enquanto viajavam no tempo. Mesmo que por muito tempo se tenha debatido se era Stanford ou Stanley ali, depois dos acontecimentos do portal, Stanley adotou de fato um papel do seu irmão e reformou o centro da investigação da cabine misteriosa. Assumindo a postura típica de Stanford na série, ele adotou o nome Stanford Pines nos próximos anos, enquanto Ford ainda estava preso no portal. E isso aconteceu por 30 anos. Dipper, o sobrinho neto do Stanford, acidentalmente descobriu o diário número 3 e ficou fascinado pelo conteúdo. Logo, ele começou a usar todas essas informações para poder enfrentar e entender todos os fenômenos sobrenaturais em Gravity Falls. Lá no episódio A Mão que Balança Mabel, revela-se que Gideon, de alguma forma, obteve o diário número 2 e usou ele para que o Stanford sempre tentou evitar que temas mágicos caíssem nas mãos erradas. No episódio Escapando dos Sonhos, quando Gideon convoca Bill Cipher para pedir que ele entre na mente dos Pines, Bill, ao ouvir esse nome, muda de atitude ali e começa a pensar uma postura um pouco mais séria, ficando pensativo por um breve momento, entendendo que Gideon estava se referindo a Stanley Pines. Esse pequeno detalhe fez muito sentido depois da separação entre Stanford e Bill, mostrando que Bill se lembrava do fantoche favorito dele no passado. Durante os acontecimentos de O Gigante Gideon, vê-se também que o Gideon ele entendeu parcialmente o poder oculto dos diários e acreditava que eles eram tudo o que ele precisava para controlar Gravity Falls. Depois de ele remover o diário número 3 do esconderijo e descobrir a existência do terceiro diário, ele tentou forçar os gêmeos a entrarem no diário número 1. E depois da sua derrota, Dipper acaba mostrando os diários para Stan, que pega emprestado e usa essas informações secretas para avançar na reativação do portal, demonstrando que durante esse tempo, Stanley estava buscando uma maneira de recuperar o seu irmão. Finalmente, a chegada de Stanford já estava se aproximando. No episódio Ele Não É o que Parece, descobre-se que Stan estava coletando resíduos radioativos para alimentar um dispositivo do juízo final. Ao investigar o quarto dos gêmeos, eles encontraram um recorte de jornais antigos relatando a morte de Stan Pines, o que leva as crianças a questionarem a verdadeira identidade do seu tio-avô. Mas depois de uma série de problemas ali e perguntas ao longo do caminho, tudo culminou em uma entrada entre duas dimensões, de onde um homem encapuzado com 6 dedos acabou saindo. Stanley revelou que a pessoa que estava diante deles era o autor dos diários, o seu irmão, que estava preso no portal durante os últimos 30 anos. E depois desse evento, Ford, em vez de agradecer, atacou o seu irmão, apesar de ser o primeiro encontro desde o seu desaparecimento. No entanto, Ford ficou agradavelmente surpreso quando descobriu que tem uma sobrinha e um sobrinho, Dipper e Mabel, né? E a sua alegria logo se transformou em raiva quando descobriu que seu irmão usou o nome Stanford por 3 décadas. Ponto crucial aqui é entender que Stanford continuou a manter o ressentimento em relação ao seu irmão. Esse sentimento é compreensível, né? Porque ao longo da sua vida, Stanley sempre atrapalhou os seus planos, e mesmo que ele sempre quisesse entender o seu irmão, dessa vez ele preferiu não voltar a confiar nele. Infelizmente, Stanford não percebeu tudo que seu irmão fez para voltar
voltar e estar com ele e nunca lhe deu um perdão sincero por ter arruinado a sua vida. Por causa dessa discussão, o futuro terrível estava para acontecer. Em um dos sonhos de Stanford, ele estava longe de tudo e podia ouvir uma risada estranha que lhe parecia familiar. Ele sabia de quem se tratava. Nesse momento, Bill Cipher, a sua antiga musa, reapareceu ali. O Bill, de alguma forma, descobriu o retorno do ex-aprendiz e aproveitou esse momento para poder contar sobre a profecia do fim do mundo. Em uma profecia que parecia um destino iminente, está próximo de acontecer. E no episódio Dipper e Mabel contra o futuro, Ford percebe que a rachadura estava piorando e podia ajudar o Dipper a fechar ela, evitando algum desastre gigantesco que ele chamava de o estranho Amargedon. Juntos, eles viajaram num penhasco onde descobriram um OVNI enterrado sobre Gravity Falls. Ford revela que precisava de uma gema irregular para selar a rachadura. Isso culminava numa sequência de ação com naves alienígenas no ar e o terrível acidente na floresta. Depois de tudo, Stanford ofereceu a Dipper a chance de se tornar um aprendiz, vendo um grande potencial do garoto. Mesmo que Dipper não tenha certeza de que deveria deixar a sua irmã sozinha, Ford o tranquiliza, dizendo que Mabel vai se sair bem por conta própria. No entanto, a motivação de Ford para oferecer esse aprendizado ao Dipper tem raízes psicológicas e emocionais mais profundas do que isso. Ford sente a necessidade de transformar Dipper em uma versão melhor de si mesmo, realizando os sonhos e aspirações que ele próprio não conseguiu alcançar. Uma grande parte devido aos erros do passado e à interferência do seu irmão. Quando Mabel acaba descobrindo a decisão do seu irmão, ela acaba não reagindo bem, e depois de uma discussão, ela sai da cabana. Quando Dipper conta a Stanford o que aconteceu, ele pergunta se sua irmã está bem, mas Dipper responde de forma inexpressiva, lembrando a Stanford de que ele já tinha passado por algo semelhante no passado. Stanford então disse a Dipper para esquecer o assunto e se concentrar apenas no problema da fissura. Porém, eles logo percebem que a rachadura não estava na mochila do Dipper. Ao sair da cabana, eles percebem que era tarde demais. O fim do mundo já tinha começado e a profecia do Bill já estava se cumprindo. Stanford rapidamente levou Dipper para uma torre do relógio da cidade. Sem uma opção, eles planejavam um plano B para a situação. Stanford lembrou a Dipper que havia criado um estabilizador quântico numa outra dimensão e ele finalmente usava essa arma poderosa para tentar matar o Bill. Só que devido a um erro, ele acabou errando o único tiro que ele tinha para poder acabar com essa maior ameaça do universo. Quando o Bill percebeu o erro, ele começou a zombar da cara do Stanford e lhe ofereceu a chance de se juntar ao seu grupo de criaturas estranhas. E o Stanford recusou essa oferta, o que irritou o Bill, levando ele a transformar o Stanford em ouro enquanto o caos se espalhava por Gravity Falls. Percebendo que o campo de força impedia que o caos se espalhasse pelo mundo, o Bill decidiu voltar para Stanford. Depois de transformar ele em ouro, Stanford se viu numa sala estranha, onde o Bill oferece a ele uma bebida e revela que sabe que Ford conhece a fórmula para desativar o campo de força de Gravity Falls. Mas claramente Ford se recusaria a ajudar o Bill, então o Bill tentou persuadir Ford e revelar a fórmula secreta que oferecia o poder ilimitado em troca. No entanto, Stanford não iria ajudar o Bill, e assim o Bill recorreu nesse último truque: torturar Stanford. Enquanto Stanford era torturado, os meninos estavam planejando o seu resgate, e eles conseguiram libertar o Ford e os outros meninos confrontando o robô misterioso do Bill. Todos olham para o Ford como um herói, algo que Stanley percebeu que fez ele lembrar de que ele sempre acabava sendo a sombra do seu irmão, e isso o incomodou ainda mais, principalmente porque Stanford nunca agradeceu o irmão por salvá-lo. Stanford continuou a mostrar que, no fundo, ainda odiava o seu irmão por ter arruinado o seu futuro. Ele usou o signo do Zodíaco para derrotar o Bill, revelando que os símbolos no chão representavam uma profecia que explicava como o Bill poderia ser derrotado. Com a ajuda de todos, eles executaram um plano para acabar com o Doritos malvado para sempre. Só que acontece que a falta de gratidão de Stanford fez o Stanley complicar ainda mais as coisas para a profecia, porque ele se recusou a se juntar até ouvir o seu irmão agradecê-lo por salvá-lo. Sem mais delongas, Stanford agradeceu, mas a pergunta é, ele disse isso de coração ou só para que o irmão pudesse parar de se desviar e se juntar ao Zodíaco? Isso também implica a insatisfação do Stanley com um aparente pedido de desculpas falso do seu irmão. Tudo isso termina numa discussão que arruinaria a profecia, dando a Bill uma vantagem para acabar com todos. Com quase todos agora sendo afetados, Dipper e Mabel fugiram de Bill. Stanford disse para o seu irmão que havia muitos caminhos para acabar com Bill. Quando Bill retornou, os gêmeos Stanford aceitaram o plano. Bill tentou entrar na mente de Stanford, mas logo percebeu que tinha sido enganado e que, na verdade, ele tinha entrado na mente do Stanley. Isso deu às crianças a oportunidade de derrotar o Bill. O sacrifício final do Stan, ao aceitar apagar toda a sua memória ali para poder derrotar o Bill, foi o culminar de desejo de redenção ao longo de toda a sua vida. Stan sempre tentou corrigir todos os erros, mas sentiu que tudo o que ele fez foi estragar ainda mais, especialmente aos olhos do seu irmão. Ao aceitar esse sacrifício, o Stan estava disposto a perder tudo para salvar os outros, um ato que mostrava tanto o amor dele quanto o seu profundo desejo de purgar todos os erros que cometeu no passado. Finalmente, Stanford reconheceu seu perdão sincero do seu irmão, e depois de tudo que aconteceu durante o estranho Amargedon,
Stanford finalmente percebeu que durante todos esses anos eles estavam focados em si mesmo e alimentavam um ressentimento contra o seu irmão, culpando ele por todos os problemas que surgiram. Foi naquele momento em que ele entendeu a magnitude do que o Stan teve que suportar, os sacrifícios que ele fez, de tudo que ele passou, apenas para ouvir um sincero pedido de desculpas pelos seus erros. Então ele resolveu aproveitar essa oportunidade para se reconciliar ali e reconectar o vínculo que os dois tinham de uma vez por todas. Stanford perguntou a Stanley se ele acompanharia numa nova aventura para caçar anomalias no Oceano Ártico, mas Stanford não queria qualquer parceiro, ele precisava do seu melhor amigo e do seu irmão, com quem ele queria reviver todo o sonho antigo que os dois compartilhavam desde crianças, um sonho que apesar de tudo, nunca morreu. A evolução de Stanford passou de ser um homem consumido pela obsessão com a ciência e ressentimento em relação ao seu irmão, para alguém que finalmente reconheceu o seu valor e o sacrifício da redenção. Quando percebeu seus erros, ele buscou se reconciliar e reviveu aquele sonho de aventura compartilhando com o irmão dele, demonstrando seu crescimento pessoal e emocional durante toda essa série. Bom, família, e assim nós finalizamos toda a história de Stanford Pines, dos dois irmãos, né? Então, se você quiser acompanhar mais, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e se gostou, deixa o likezão pra dar uma força gigantesca pra gente. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, aquele forte abraço. Valeu!